Oi, gente, bom dia. Bom, gente, eu sinto muito pelo que está acontecendo. Eu fiquei uns dias aí, né? Acho que 2, né? Sem mostrar vídeos, mas eu mandei, mas eles não vão, porque eu estou sem internet. Esse vai hoje, com certeza, hoje é terça-feira, porque o técnico vem hoje instalar uma outra internet, uma outra operadora de internet, porque eu tinha da Vivo, como eu já expliquei no outro, CPFL veio fazer uma poda nas árvores aqui na avenida que eu moro e deve ter rompido o meu fio. E a Vivo é muito complicada, gente, ela é muito complicada. A Vivo está no nome de um dos meus filhos, porque ele ainda era solteiro e foi ele que fez. Só que meu filho está viajando ao trabalho, está em outro país. A gente não conseguiu, né, comunicação e ele também não vai ficar ligando de lá para Vivo aqui para pedir para religarem, né? E aí, como meu marido já estava com a covar muito cheia da Vivo, que é um serviço muito mal feito mesmo, pelo menos aqui onde eu moro. O serviço da Vivo aqui é muito ruim. Então, nós estamos sem televisão, porque também é da Vivo, estamos sem internet. Gente, é um terror. Ó, eu não assisto televisão, mas meu marido assiste. Meu marido ama televisão e não pode assistir televisão. Aí hoje veio o técnico dessa nova operadora aqui para instalar essa nova internet para nós. E aí, gente, vocês estarão assistindo esse e os outros vídeos que estão atrasados também, tá bom? Mas eu já vou aproveitar e vou fazer o vídeo, já vou deixar editado e a hora que ele instalar eu só mando esse vídeo para vocês, tá bom? O seguinte, pessoal, o sorteio vai ser no dia 25, por favor. Quem não for inscrito e for sorteado não vai poder levar o brinde, tá? Tem que ser inscrito, tá, gente? Primeira coisa, tem que ser inscrito e depois tem que mandar qualquer coisinha para mim, um coraçãozinho, qualquer emoji que quiser, qualquer daquelas figurinhas pequenininhas que vocês escolherem. Pode ser uma arvorezinha, uma florzinha, o que vocês quiserem. Um coraçãozinho, tá bom? Ou um oi. Tá? Só de vocês aparecerem ali na oi, já está indo pro pote, pro sorteio, tá? Gente, tem muita gente, tem muita. É que tá lá embaixo. Eu tô aqui, eles estão lá embaixo que eu tô atualizando, tá bom? E é o seguinte, pessoal, vamos falar então de quem? Falar da estrangeirinha que diz ainda estar lá na Argentina. Ela fez uma live ontem dizendo: imagina, olha aqui, eu ainda estou na Argentina. Esse fundo que ela coloca, qualquer um pode colocar, tá? Qualquer um. Se eu quiser colocar o fundo do apartamento dela, eu não sei. Mas um dos meus filhos é engenheiro de computação, eu peço para ele e ele coloca o fundo que eu quiser, tá? E com essa inteligência artificial, você coloca o que quiser, gente. Se eu quiser fazer o fundo do labirinto, como se eu estivesse no quarto do labirinto, na sala ou na cozinha do labirinto, eu falo. Não sei, mas tem meu filho que faz, tá bom? Então isso não significa nada. Eu continuo dizendo, elas são mentirosas, sempre foram. E se porventura mais para frente eu descobrir que eu errei, que eu estava errada, eu acho impossível, mas eu venho aqui, eu falo para vocês, olha, gente, fiz tudo como se fosse real mesmo, tudo, mas não foi isso. Eu errei. Eu
com a minha idade, como eu já falei, com a minha experiência, eu sou mulher de chegar e falar, gente, não foi isso que aconteceu. Foi que eu recebi, mas não foi isso que aconteceu, tá bom? Então, gente, eu estou muito tranquila, tá? Porque qualquer pessoa pode fazer o que essas mentirosas fazem. Eu falei, eu procuro trabalhar com a verdade e elas só com a mentira. Mas eu continuo com o pé firme, tá? Se eu perceber que o erro foi meu, eu, suficientemente adulta, responsável, idosa que eu sou, eu venho aqui e falo com vocês. Tá bom? Bom, gente, vocês viram ontem a Bolorenta, né? Dizendo, ai, gente, que no domingo o frouxonho fugiu da clínica. Que na hora do almoço, como ela não estava lá para visitá-lo, ele aproveitou e fugiu, já ligou um monte de vezes para ela, inclusive pedindo que ela fizesse um pix de R$ 10 para um motorista lá que ele pediu dinheiro. E ela falou, eu vou fazer, né, gente? Eu vou fazer. Gente, tudo isso era esperado. Por quê? Porque ela tinha que colocar um fim nessa história de clínica ou de clínica, né? Porque mudou. Ele estará com ela no apartamento. Essa bola sempre foi cantada, né, gente? Não só por mim, mas eu acho que por quase todos os resenhistas. Ele não está internado, ele não está em clínica. E eu mesma falei várias vezes, se ele não estiver na casa dele, escondido debaixo da cama, ele está com certeza lá na casa do pastor de santo, né? Que é o pai de santo da Bolorenta, que foi quando ele fingiu a primeira vez que estava fugindo, ele estava com ele, né? Não apareceu o pai de santo, mas a gente já conhece a voz dele, tudo era ele. E você vê que é tudo um teatro, né? Porque ele saiu de mochilinha, aí depois ele deu uns passinhos assim, olhou assim para trás, fez assim. Gente, tudo teatro. Eles são, assim, artistas. Nós não somos, mas eles são. Então, é lógico que dessa vez foi a mesma coisa, mas ela não mostrou, né, ele fugindo da clínica nem nada, mas dizendo que fugiu e agora com ela ele não vai mudar de jeito nenhum. Lógico que vai, gente. Já mudou, já estão juntos no apartamento. E é lógico, né, que já faz tempo que está gravado isso daí, mas é lógico que ela fez de tudo para fazer de conta que ele estava na clínica, que ele tinha fugido, porque como que ela daria uma explicação depois, dizendo, nossa, gente, olha quem que está comigo aqui no apartamento e nessa cidade que eu estou. Até eu fiz um vídeo que nem foi, ainda vocês não receberam por causa da internet, mas dizendo que ele, né, que ela dizia que ele estava na clínica. Por quê? Porque ali no pedaço eles não poderiam ser vistos juntos, gente, nem mudando junto, porque, como eu acho que uma boa parte dos vizinhos dela deve assistir o canal, né? E como que ela ia explicar para eles? Olha, eu tô mentindo, porque eu tô fazendo um teatrinho, né? Qualquer vizinho poderia entrar e falar, olha, sou seu vizinho, tô vendo vocês dois juntos, vocês estão viajando, estão mudando juntos.
Então, gente, ela mastigou, 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 e de repente, não, agora você vai ter que aparecer. Você vai aparecer, porque agora eu não tenho mais o que falar e o que inventar. E como eu disse, que eu fingi que eu não ia te visitar, ia lá, então agora é melhor você aparecer. Gente, essas histórias dela, sem pé nem cabeça, nós todos que seguimos, que assistimos, já sabemos no que vai dar. É lógico, né? Sempre nessa época do ano eles têm um releixo muito grande, sempre nessa época do ano eles se separam, sempre nessa época do ano ele vai para uma clínica, né? Ou é para o CAPS, ou é para uma outra clínica, onde ele queima o pé, onde ele joga água quente no dono da clínica, onde ele pega o celular do dono da clínica e foge. É sempre a mesma coisa, gente. E dessa vez não foi diferente, né? Nós todos já sabíamos que isso ia acontecer. E até porque, gente, ela estava muito calma, muito tranquila. Hum? É lógico, gente, é tudo muito combinadinho, muito, sabe, é, fake, como sempre, né? Mas muito combinadinho entre ela, entre pelo menos a Number Two e o Loutonho, né? Loucotonho, né? Então, gente, novidade nenhuma. Ela pensa que é uma novidade para nós, né? Que ela tem memória curta, né? Assim como a irmã dela, né? Mas nós sabemos que aí não tem novidade nenhuma, a gente já tinha cantado a bola, que ele ia aparecer, que ele ou estava mesmo escondido dentro do labirinto, ou ele estaria escondido na casa do pai de santo dela, que é o mais provável, né, para ele não aparecer de repente, sem a ordem dela, se mostrar ou falar, embora muita gente tivesse ouvido a voz dele, tivesse visto a sombra dele, assim como das netas, né? Dá para ouvir claramente, gente, quando ela está no centro da cidade, ela conversando com a Teteca, com a neta mais velha, com a filha mais velha, aliás, com a filha mais velha da Number Two. Então, gente, eles vão ficar enrolando, enrolando, enrolando. E o dia que meu filhote vier aqui, se meu filho que é engenheiro de computação, eu vou pedir para ele fazer um fundo lá do labirinto, ou desse apartamento da Argentina, porque a gente tem vários vídeos, né? E vocês vão ver que dá para fazer assim como se eu estivesse no apartamento dela ou como se eu estivesse no labirinto. Então, é isso, tá, gente? Ela enrolou, 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 e a gente sabia que no finalzinho, né? Porque como que ela vai mostrar o apartamento ela sozinha? E eu vi, inclusive, um, um resenhista dizendo já há algum tempo, até posso mandar o nome dele depois para vocês, na hora que eu tiver com a internet, dizendo o seguinte, que ele sabia que o frouxonho já estava cuidando do apartamento, dando as arrumadas finais, fazendo uma limpeza, tá, gente? Então, gente, eu vou acreditar em quem? Eu posso acreditar em qualquer resenhista, em qualquer pessoa, menos nelas, porque elas são as rainhas da mentira, né? Então, elas seriam as últimas pessoas do mundo
em quem eu acreditaria, com certeza, tá bom? Então, tá, gente? Beijos para vocês, fiquem com Deus, se Deus quiser, não sei que horas, eu sei que é na parte da tarde, da 1 às 17, o rapaz vem para instalar e aí eu estou mandando os vídeos para vocês, tá bom? Esse vídeo é de terça-feira, agora deve ser que é umas 10 horas da manhã, 10, 11 horas da manhã. Tô sem meu relógio aqui, tá bom? Mas fiquem tranquilas, aí eu vou mandar os que já mandei dois que não foram, 2 vídeos que não foram, os que eu mandei no sábado vocês receberam no domingo e os que eu mandei na segunda vocês ainda não receberam. Acho uma pena, né? Gente, fiquem com Deus, beijos. Amanhã estarei com vídeos fresquinhos.